Bem-vindos ao ponto crucial dessa conversa. Meu nome é Dan Havens, sou o diretor de crescimento da Acronis e tenho o prazer de ser seu anfitrião hoje. No momento, estamos passando por um dos períodos mais disruptivos do nosso setor. No entanto, todos sabem que grandes disrupções trazem grandes oportunidades. Portanto, vamos dedicar esta sessão a discutir como nós, juntos como parceiros, podemos aproveitar essa grande oportunidade. Antes de prosseguir, gostaria de agradecer a alguns parceiros exclusivos: Intel, Seagate, Equinix e Google Cloud. Também gostaria de agradecer aos nossos ouvintes. Verifiquei a meia hora. Temos milhares e milhares de ouvintes de todos os cantos do mundo. Claramente, o tema de hoje é muito relevante. E, por fim, gostaria de agradecer a nossa plateia, os belos rostos que me observam. Aliás, por um segundo, posso pedir que você dê um alô rapidinho para que nossos streamers saibam que você está aqui? Só peço isso porque, por 2 segundos na minha vida, quero me sentir uma estrela do rock. Mas já voltamos ao normal. A IA está mudando o nosso mundo. Esse é o elefante na sala. Se você ficar parado, na verdade, está retrocedendo. Hoje, não serei eu aqui apenas latindo para vocês. Temos vários palestrantes e estou trazendo empresas, MSPs, que fazem exatamente o que vocês fazem, mas que têm uma certa expertise. Elas têm uma estratégia. Quero que vocês ouçam como elas estão lidando com esses novos desafios. Então, para começar, vou apresentar nosso primeiro palestrante. Conheço nosso primeiro palestrante há mais de 15 anos. Enfrentamos a guerra da automação, virtualização e hospedagem. Eu ouvi em muitos momentos transformadores. Seu nome formal é Jan Jaap Jager, embora em nosso setor todos o conheçam simplesmente como JJ. Então, sem mais delongas, deixe-me apresentar a vocês um dos primeiros investidores da Acronis e nosso diretor executivo JJ. Obrigado, obrigado, Dan. Então, transformação. Passei por muitas delas ao longo dos últimos 25 anos. O interessante é que não leva vários anos para se transformar e nós, como Cronos, também percebemos isso. Então, antes de compartilhar muitas novidades e anúncios empolgantes e falar sobre o futuro, gostaria de falar um pouco sobre o passado. A Acronis foi fundada em 2003 em Singapura como uma empresa de backup. Naquela época, o backup era uma solução que era bom ter. Era como se algo acontecesse, eu pudesse fazer backup e me recuperar. Ao longo dos anos, isso mudou. O backup se tornou um dos elementos mais instrumentais dos seus serviços, fornecendo portfólio para garantir que, se algo acontecesse, você pudesse se recuperar. Então, a nuvem também chegou. A nuvem foi uma das primeiras grandes transformações para a Acronis. Tivemos que mudar. Tínhamos uma solução local e paramos. Fizemos uma transição completa pela primeira vez. Construímos do zero uma solução de backup em nuvem criada para MSPs, provedores de serviços gerenciados. Para vocês que estão aqui na sala, essa solução foi a primeira com recursos de múltiplas camadas, multilocatário e faturamento para oferecer um serviço que vocês poderiam oferecer aos seus clientes. Ao longo dos anos, isso se tornou um dos serviços mais distribuídos em todo o mundo, com mais de 150 clientes em países e mais de 50 data centers ao redor do mundo onde fornecemos esses serviços em nuvem. Mas não foi o suficiente. O mundo mudou novamente. Ataques massivos de ransomware escalaram o mundo todo. Mais ataques de segurança em diversas vertentes e tivemos que mudar. Foi aí que fizemos uma nova mudança. Desenvolvemos uma nova plataforma chamada CyberPact. Fomos o primeiro fornecedor do setor que realmente integrou nativamente segurança e backup em uma única solução fornecida a partir de uma única plataforma, um único código-fonte,
um único agente que você instala em seus dispositivos. Isso simplificou o gerenciamento. Nos últimos anos, temos desenvolvido isso em direção a um novo conjunto completo de serviços de proteção, IDR, MDR, XDR, segurança de e-mail. É uma plataforma enorme hoje, mas os princípios ainda são os mesmos. Como garantimos que gerenciamos, automatizamos e protegemos todos esses serviços para seus clientes da maneira perfeita a partir de uma única solução? Nos últimos anos, expandimos novamente esse portfólio, ouvimos suas solicitações. Vocês querem mais aspectos operacionais na plataforma também: monitoramento e gerenciamento remoto, automação de serviços profissionais foram ferramentas e serviços que adicionamos à plataforma também. Mas você vê, o cronograma está ficando mais curto, as inovações estão mais rápidas. A próxima geração que já chegou é a evolução que vimos com a IA. Em 2025, já tínhamos nossa primeira abordagem da IA, começando por como enxergamos nossa infraestrutura. A IA não era novidade para nós. Em 2017, lançamos nossa primeira solução de IA em nossos produtos. Ao longo dos anos, lançamos mais de 25 tipos diferentes de soluções nesse espaço específico. Mas o mundo muda muito rápido e é por isso que hoje estou muito animado para anunciar uma nova era de plataforma para a Acronis para nossos parceiros, desenvolvida e construída por IA, com IA e para IA. Mas um ponto fundamental que quero deixar claro aqui: tudo o que fazemos é para garantir que vocês, nossos parceiros, possam aproveitar ao máximo esta plataforma. E antes de começarmos com esses anúncios, passo a palavra para você, Dan. Obrigado, JJ. De fato, JJ, este é um momento crucial. É um ótimo momento para ser um parceiro. Agora, o próximo palestrante, eu prometi a vocês, é alguém da comunidade MSP. Este MSP em particular se chama Alttech. Eles atendem o oeste do Canadá. O CEO e fundador é Daniel Mitchell. Lembrem-se desse nome. Dizer que ele está na vanguarda da IA seria o eufemismo do século. A empresa de Daniel tem mais de 162 clientes, crescimento de 800% ano após ano. Ele desafia os limites com seus técnicos, cada um gerenciando mais de 500 cargas de trabalho, e ele já construiu 1.000 agentes. Ele chama isso de T-Pinum, centrada no ser humano. Então, com isso, me ajudem a dar as boas-vindas a Daniel Mitchell, da Alttech. Muito obrigado, Dan. A Alttech, o negócio de IA da Alttech, foi construído tijolo por tijolo desde a infância da indústria de IA. Temos criado soluções de IA verdadeiramente agentes, indo além da IA, tornando seus e-mails e posts do LinkedIn realmente bonitos. Tem sido um período incrível estar na ponta da lança, mas também tem sido um processo árduo de criação, descoberta e fracasso neste espaço de IA. Falhamos mais vezes do que a maioria mesmo tentou, cada uma delas contribuindo para nossas lições aprendidas. Passamos de enfrentar os mesmos desafios que a maioria das pessoas nesta sala enfrentou. Contratar profissionais incríveis de infraestrutura de suporte e segurança cibernética até contratar o esquivo engenheiro de IA, que ainda não existe no setor. Nem sequer sabíamos como era um bom engenheiro, quanto mais um ótimo engenheiro. Investimos em pessoas, IA, tecnologia, processos, fluxos de trabalho, tudo a partir de uma tela em branco. E o caminho para a lucratividade foi difícil e longo. Embora eu não trocasse as experiências que adquirimos, ficaria mais do que feliz em retribuir a dor. Sentimos a dor porque nos faltava algo. Faltava-nos um parceiro visionário que não só entendesse o que os MSPs precisavam, mas também como a poderia ajudar.
os MSPs a serem a melhor versão de si mesmos, ao mesmo tempo que estenderia esse conhecimento de IA à sua base de parceiros aos seus clientes. Durante nossa trajetória neste setor, reduzimos tudo a alguns pontos-chave que tornam a indústria de IA ou um parceiro ou empresa de IA bem-sucedido. Segurança em primeiro lugar em todas as camadas, conformidade, governança, tudo. Se sua IA não for segura, você não tem IA. Você tem um problema disfarçado de problema. Foco no ser humano. Você não começa com a tecnologia, você começa com o problema humano. Você entende o fluxo de trabalho e como automatizá-lo. Caso contrário, você está apenas automatizando a disfunção em escala. Resultados baseados em negócios confiáveis, repetíveis e mensuráveis. Se você não consegue vincular a um resultado, você não tem uma solução, você tem um projeto científico. Custo-benefício, porque inovação que leva clientes IM, SPs à falência, não é inovação, é uma lição cara. Precisávamos de uma plataforma construída com segurança em mente, rápida e consistente para implantar, algo que permitiu que o caminho para a lucratividade fosse alcançado mais rapidamente de forma mais consistente, sem o custo adicional de tentar encontrar engenheiros de IA difíceis de encontrar e anos de desenvolvimento interno. Acho que você ficará surpreso nos próximos tempos à medida que avançamos com o que o mundo de possibilidades nos reserva. O objetivo da IA internamente e para sua base de clientes não é tornar os humanos como máquinas, mas sim torná-los mais humanos. Esse é o objetivo da implementação da IA. Muito obrigado, Dan. Inovação espetacular, Daniel. TI centrada no ser humano, não apenas entendendo a máquina, mas como ela se entrelaça e se conecta com a humanidade. Daniel está muito à frente disso, ele absorveu todas as críticas, mas para vocês, parceiros, que precisam estar presentes agora, a boa notícia é que temos mais de 25 cenários de IA para auxiliar, aprimorar e automatizar para que vocês possam pegar um técnico iniciante e transformá-lo em um profissional experiente da noite para o dia. A IA da Acronis foi criada para privacidade com segurança integrada desde o início. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, falar sobre o futuro dos serviços de TI. Vamos trazer o JJ de volta. Obrigado, Dan. Esta é realmente uma grande transição e é ótimo ouvir um exemplo do mercado de como um MSP pode se beneficiar disso. Mas há um problema. O problema é que a maioria de vocês não tem a capacidade de fazer o que o Daniel fez. O problema é que vocês viram na tela. Ele já criou mais de 1.000 agentes. Quantos vocês têm? O desafio é que a IA chegará com uma força massiva, não em 10 agentes ou fluxos de trabalho, não em centenas. Isso surgirá em milhares, dezenas de milhares de novas possibilidades que podem ajudar. Chega ao ponto de ser necessário criar um agente para gerenciar um agente. E é isso que está errado hoje. O que você verá no setor com alguns outros fornecedores por aí. Eles lançam recurso após recurso, serviço após servidor, integração de IA aqui. Mas eu me perguntei, sabe, o que eles estão fazendo, claro, é importante e interessante, mas a pergunta-chave que precisamos nos fazer é como? Como vamos garantir que tudo isso funcione? Como garantimos que todas essas inovações incríveis que vamos impulsionar sejam de fato protegidas, seguras? Como garantimos que podemos gerenciar tudo isso? Como garantimos que faremos a automação correta e não nos esqueceremos de uma coisa específica também? Conformidade. Quer você goste ou não, ela está chegando. Se você não fizer da maneira correta, você não estará em conformidade. Você terá um problema. E nem estou falando da imensa quantidade de dados que precisamos capturar,
analisar e usar para IA. Como você vai garantir que sua privacidade, suas próprias informações ou, melhor ainda, as informações de seus clientes estejam seguras? Essa é a pergunta que precisamos responder nós mesmos. Esse é o principal problema que tentamos resolver, porque não acreditamos que a IA seja apenas parte de uma solução para aumentar a eficiência operacional. Não acreditamos que a IA seja uma camada adicional para coletar tudo. Acreditamos que a IA precisa fazer parte do seu sistema principal, da sua infraestrutura principal integrada nativamente, algo que sempre defendemos. Com a integração nativa, você pode controlar, gerenciar e garantir que tudo seja feito da maneira correta. E é isso que fizemos de forma diferente. Criamos a base de como tornar isso simples, fácil de adotar e garantir que você possa levar o como em consideração. Permita-me apresentar três novas soluções principais: Cyber Studio, cyberinteligência baseada em cyberestrutura. Deixe-me explicar melhor o Cyber Studio. Como já mencionado, a IA explodirá ainda mais. Você terá que pensar em como gerenciá-la. Não serão centenas, mas milhares de agentes e opções de fluxos de trabalho e orquestração de IA que você precisa levar em consideração. Você pode pensar em eficiência para si mesmo, mas na verdade precisa pensar na oportunidade, porque sabe qual é a oportunidade? Não é você mesmo, são seus clientes, suas pequenas e médias empresas, suas pequenas e médias empresas e as próprias grandes empresas. Essa é a oportunidade. Sabe o que está acontecendo? Eles estão mudando de ideia. Eles não estão tentando se informar, eles estão se preparando para adotá-la para serem mais eficientes na integração em suas vendas, no suporte, em qualquer tipo de fluxo de trabalho que tenham hoje. Mas eles não têm o conhecimento, eles não têm a capacidade, você os atende com a infraestrutura deles, então eles vêm até você. Eles vêm até você em busca de conselhos, eles querem que você seja o consultor confiável em IA. Essa é a sua oportunidade. Você precisa garantir que tenha as capacidades essenciais para criar isso. O Cyber Studio é exatamente isso. É uma plataforma de IA de baixo custo, sem código, que pode ajudá-lo a construir qualquer fluxo de trabalho, qualquer orquestração de IA diretamente no núcleo do sistema cyber. O que ele faz? Será a maneira mais rápida de criar agentes de IA realmente fáceis para você mesmo ou para o seu cliente. É a maneira de automatizar todos os seus fluxos de trabalho e toda a sua orquestração de IA em um só lugar, conectado ao seu sistema central. E não é só isso. Haverá um catálogo de agentes predefinidos que já foram comprovados no mercado ou por outros que você poderá baixar e usar. Fluxos de trabalho que já foram comprovados e que você também poderá baixar. Mas o melhor é que não somos como outros fornecedores que dizem que você precisa usar nossa plataforma. Não, tornaremos isso aberto, porque você também usa outros serviços e outros fornecedores. Não há problema. E queremos garantir que você tenha a experiência completa do Cyber Studio para que você possa integrar também aplicativos, serviços e agentes de terceiros que você precisa encontrar ou obter em outro lugar. O principal é ser rápido para otimizar sua produtividade, mas mais importante ainda é garantir como você vai criar esses serviços de IA de valor agregado para seus clientes, porque essa é a oportunidade de crescimento. É nisso que o Cyber Studio vai se concentrar. Agora vamos falar sobre inteligência cibernética. Inteligência cibernética não é apenas mais uma plataforma onde você encontra um conjunto consolidado de informações. Não é apenas mais um painel com relatórios sobre os quais você supostamente toma decisões estáticas. Inteligência cibernética é diferente.
Novamente, inteligência cibernética é a primeira plataforma nativa com inteligência artificial que está incorporada na camada operacional principal. Não é algo superficial que conecta diferentes tipos de serviços, mas sim algo integrado à plataforma cibernética. Ela conecta todos os seus serviços mais T. Mas ainda mais importante, o que você pode fazer para gerar mais negócios para si mesmo ou para seu parceiro, ou que informações você pode usar para começar a transformar sua operação em autônoma. A inteligência cibernética é o primeiro passo que ajudamos nossos MSPs a se tornarem autônomos para si mesmos, mas, ainda mais importante para seus parceiros, um dos processos mais fáceis que você pode imaginar, porque é aí que reside o verdadeiro valor hoje. A atividade geradora de receita tornando-se um verdadeiro consultor para seus parceiros, e a beleza disso é que tanto o Cyber Studio quanto a inteligência cibernética fazem parte da plataforma principal existente. Mesma plataforma, mesmo console, mesma interface, mesmo agente, sem make novas ferramentas, sem novos painéis. Tudo pode ser gerenciado a partir de uma única interface. Agora, como isso é construído? Deixe-me falar um pouco mais sobre a estrutura cibernética. A estrutura cibernética é a base subjacente. Mas por que hoje o desenvolvimento de IA é incrivelmente rápido? O que é novo hoje é velho amanhã. E a maneira clássica de como planejamos, construímos e executamos o desenvolvimento de novos recursos e inovações não é rápida o suficiente, nem mesmo para nós. Por isso, construímos e trabalhamos primeiro em uma estrutura de desenvolvimento de IA, que nos ajudará a acelerar qualquer tipo de inovação em desenvolvimento, garantindo que a plataforma de serviços de ponta a ponta esteja pronta. Mas o ponto principal é que você não quer reinventar a roda. Por isso, garantimos que o Cyber Fabric já inclua todos os componentes-chave da sua plataforma principal. Assim, você não precisa se preocupar com seu OS, BSS, automação de serviços, orquestração de IA, inteligência artificial ou qualquer outra coisa que faça parte das suas operações diárias. Todos esses são componentes-chave do Cyber Fabric já hoje. Dessa forma, você pode se concentrar nas inovações e no desenvolvimento que realmente deseja impulsionar e que fazem a diferença, e pode contar com os componentes do Cyber Fabric que vêm com essa estrutura para garantir que você possa fazer isso rapidamente. Essa segurança faz parte do design, então você não precisa se preocupar com a escalabilidade e a prontidão para lançamento. É por isso que acreditamos que podemos avançar muito mais rápido e desenvolver com uma abordagem que prioriza a IA. Dan, a palavra é sua. Eu entendo, JJ. O futuro é construído sobre inteligência e automação, construído por IA, construído com IA e construído para IA. Agora, há muito ruído no setor. Sempre que há tanta disrupção, haverá muito ruído por aí. Então, a pergunta que você deve fazer é se isso é algo que foi simplesmente adicionado ou se foi construído internamente, levando em consideração eficiência, confiabilidade, segurança, desempenho e versatilidade. Uma plataforma com inteligência e automação, tudo em um só lugar. Este é o nosso investimento para os nossos parceiros. Nossos parceiros são a nossa essência. Não temos sucesso sem eles. Então, para falar sobre isso e mudar o foco para uma discussão sobre parceiros, gostaria de apresentar mais um MSP da Europa. Gostaria de convidar Andy Harris, diretor comercial da ITPS, para subir ao palco. Ele é um dos MSPs, provedores de serviços gerenciados, de crescimento mais rápido em toda a Europa. Andy Harris. Oh, obrigado, Dan. Estou aqui da ITPS. Somos um MSP, assim como a maioria das pessoas que estou olhando para mim. Temos 400 clientes, faturamos 25 milhões e estamos no mercado há 25 anos. E o que eu quero discutir com vocês é como é uma boa parceria. E, obviamente, vou falar sobre a Acronis nesse contexto. Mas trata-se da importância das parcerias. E para contextualizar isso, preciso falar sobre MSPs, como estamos sempre pressionados. E a pressão atual está relacionada à conformidade, está relacionada à governança. E sempre há esse pano de fundo de ter que aumentar as margens para garantir que possamos investir no futuro e garantir que possamos escalar. E quando penso em escalabilidade, as organizações tendem a ter duas visões sobre isso. Uma delas é simplesmente investir recursos.
é instável. Para cada recurso que você utiliza e que funciona, um não funciona, ou eles usam tecnologia de ponta. E o que sabemos é que quando as pessoas usam tecnologia de ponta, sim, claro, às vezes funciona, mas, na maioria das vezes, resulta em uma proliferação de ferramentas. E sabemos com certeza que não se pode escalar com ferramentas. E essa é uma das bases do porquê de termos firmado parceria com a Acronis. Mas a outra coisa para mim, talvez mais importante do que isso, é que uma boa parceria é necessariamente um bom portal. Eu não preciso de outro login, eu não preciso de outro painel, eu não preciso de outro dia de treinamento, porque alguém mudou o modelo de licenciamento. O que eu preciso é de um parceiro que me ajude a tornar o ITPS relevante para os resultados de negócios dos nossos clientes. Se eles puderem contribuir para a minha proposta de valor, então eles são realmente relevantes para mim. E novamente, temos nos saído muito bem com isso. A simplificação é obrigatória, uma única fonte de verdade, uma plataforma, uma capacidade de focar nas necessidades do cliente. O que eu vejo como uma tendência no mercado? Essa necessidade de vincular seus esforços aos resultados do cliente. Em vez de ser apenas a equipe de TI, eu acho que é absolutamente crucial. A simplificação na plataforma e na forma como nos associamos é realmente importante e acho que o mesmo acontecerá na automação. Simplificação para que você possa se concentrar em ser relevante para seus clientes. Outro ponto importante para mim é que os MSPs precisam de orientação. Precisamos nos apoiar em nossos fornecedores e eles precisam se apoiar em nós. E nem todos os fornecedores são iguais nisso. Deixe-me explicar. E se você pensar na Acronis, eles têm mais de 20 mil MSPs em sua carteira. E eu quero e me beneficio dessa experiência. Sim, essa otimização do meu modelo comercial e nos ajudar a adotar as melhores práticas em nosso ciclo de produção também, em nossas operações. Isso tem sido muito valioso para nós. Mas uma última coisa sobre a parceria para nós. A experiência que tivemos com a Acronis é que eles nos ajudaram a aumentar nossas receitas. Eles se dedicaram a isso. Eles nos ensinaram sobre o produto. Eles nos ajudaram a fechar negócios. Eles nos ajudaram a escalar, simplificando nossas operações à medida que migramos outras plataformas de tecnologia para a Acronis. E isso tem sido fundamental para nós. Então, com isso, obrigado, Dan. Obrigado, Andy. Lembre-se da plataforma e da parceria. Uma não existe sem a outra. O diferencial da Acronis é priorizar o parceiro. O sucesso dos nossos parceiros é o nosso sucesso. Deixe-me repetir mais uma vez. O sucesso dos nossos parceiros é o nosso sucesso. Em algumas empresas, isso pode parecer apenas um discurso de marketing, mas posso afirmar que esse é o mantra interno da Acronis. Levamos esse mantra tão a sério quanto um ataque cardíaco. Agora, falando da perspectiva de um profissional de parcerias da Acronis, não há pessoa melhor nessa empresa para falar sobre esse assunto. Eu o considero meu trunfo. Gostaria de apresentar o nosso vice-presidente regional da AMIA, senhor Ronan Merurten. Obrigado. Obrigado a todos. Foi ótimo ver vocês. Na Acronis, acreditamos que uma ótima parceria se constrói sobre uma base sólida. E no nosso mundo, essa base é a tecnologia de ponta, tem que ser. Tudo se constrói sobre ela. Mas a tecnologia não está isenta de desafios, claro, todos sabemos disso. Anos atrás vimos a migração para a nuvem, vimos até a explosão de dados e vimos o aumento na escala e na sofisticação das ameaças cibernéticas. E como o Andy acabou de dizer, o que vimos em resposta por parte dos fornecedores foi mais consoles, mais treinamentos, mais certificações, mais portais e mais ferramentas. Em última análise, isso leva a mais complexidade e menos eficiência. E o que também vimos foi um atrito que está se desenvolvendo entre fornecedores e parceiros. Como resultado, na Acronis, pensamos diferente, acreditamos em simplificar essa complexidade. Acreditamos em uma plataforma que protege, gerencia e automatiza. Acreditamos em uma plataforma nativamente integrada
que reúne todas essas ferramentas, tudo junto para ajudar nossos parceiros a serem o mais eficientes possível, devolvendo-lhes o recurso mais valioso, tempo. Mas hoje vamos além da simplicidade. Hoje vamos introduzir a parceria na plataforma. E hoje estamos apresentando o Cyber Console. O Cyber Console tem 3 partes e quero que vocês se lembrem dessas 3 partes. Primeiro, estamos reunindo tudo, o portal de parceiros, a experiência de suporte, integrando tudo ao próprio console. Por que isso é importante? Porque melhora a sua produtividade, melhora a sua eficiência, chega de alternar entre telas. Em segundo lugar, como o JJ mencionou antes, temos a cyberinteligência. Estou muito animado com isso porque, em vez de vocês saírem em busca de oportunidades, nós traremos oportunidades até vocês, com os dados dos seus inquilinos. E a terceira e mais importante é a parceria cibernética. Nosso objetivo é ousado. Vamos nos tornar o primeiro programa de parcerias orientado a produtos. O que isso significa? Eu me fiz a mesma pergunta quando ouvi isso pela primeira vez. Significa trazer tudo para um só lugar. Significa incorporar tudo ao console. Então, quando vocês acessarem o console, poderão ver quanto MDF está disponível para vocês. Sei que todos vocês estão interessados nisso. Vocês podem ver quais benefícios têm, quais ainda não usaram e como podem chegar ao próximo nível. Mas é mais do que isso. Também se trata de recompensas. Trata-se de um programa de recompensas que introduz créditos pela primeira vez, permitindo que você compre com desconto em compras futuras. E também se trata de marketing aprimorando a automação. Falamos sobre as oportunidades anteriormente. Bem, agora você tem automação integrada que permite entrar em contato de forma rápida e eficiente com essas oportunidades e também receber ofertas para marketing em produtos específicos também. E claro, tudo é apresentado em uma interface muito simples, fácil de usar e entender. Então, 3 coisas. Estamos consolidando a plataforma, reunindo tudo em um só lugar. Estamos introduzindo inteligência cibernética para trazer oportunidades para você. E estamos apresentando o primeiro programa de parcerias orientado a produtos, porque no futuro o produto é o motor para o crescimento dos parceiros. E o crescimento dos parceiros significa parceiros bem-sucedidos e parceiros felizes. E nós adoramos esse tipo de parceria. De volta para você, Dom. Obrigado, Ronan. Pensar diferente, desafiar convenções. Agora, ser um parceiro não se resume apenas à tecnologia. Há outro desafio na equação. Como você, como MSP, se destaca em meio ao ruído? Como você se sobressai? Como você chama a atenção? Como você conquista sua fatia injusta do mercado disponível? Bem, eu tenho um programa, não vou me considerar o cara mais inteligente do mundo, mas até um esquilo cego encontra uma noz de vez em quando. E chegamos a um programa chamado Team Up. E se você me permitir 1 minuto, uma breve aula de história sobre como chegamos até aqui, posso explicar os investimentos e o poder deste programa. Comecei nesta empresa, estou com o nosso fundador há 15 anos, mas comecei nesta empresa há 9 anos. E meu mantra era sair e consolidar a expressão proteção cibernética. Veja bem, não éramos apenas backup e recuperação de desastres, não éramos apenas segurança cibernética, éramos tudo, um sistema completo, uma única plataforma, um único agente, um único console. Mas precisávamos da palavra. Agora essa palavra é usada e abusada, mas 9 anos atrás não era. Então minha estratégia era como divulgá-la, então eu pensei,
Vou fazer com que as pessoas descoladas usem. Então fui ao Boston Red Sox, fui ao Liverpool, consegui a Fórmula 1, fiz com que eles usassem isso e falassem sobre isso. E como parte dessas parcerias, consegui um monte de experiências VIP e experiências únicas, além de visibilidade na marca e mídias sociais e acesso a jogadores ou pilotos, e foi um sucesso estrondoso. Nos tornou estrelas do rock. A verdadeira virada aconteceu, no entanto, há 5 anos. Pensamos, o que aconteceria se eu fizesse o mesmo investimento? Eu assumisse a mesma indenização. Eu assumisse a responsabilidade, mas pegasse aquele conjunto de ativos e investisse em um parceiro que está se consolidando em direção a Cronis. E isso, senhoras e senhores, se tornou um sucesso estrondoso. Isso se tornou uma parceria onde você pode se destacar. Você pode realizar o evento no centro de treinamento. Você pode ter 100 dos seus clientes que tiveram que vir porque puderam treinar rebatidas com os jogadores do Seattle Mariners, que estão dando autógrafos. Você consegue chegar lá. Mas melhor ainda, o próprio diretor de tecnologia da equipe se levanta e diz: eu uso esses caras, eu adoro esses caras. Você também deveria. Agora, este programa se transformou. Podemos ir tão longe quanto a Fórmula 1 e podemos ir tão longe quanto eventos regionais. Nós o adaptamos para que nenhum tamanho seja pequeno demais para participar, mas, novamente, destacar-se em meio ao ruído com esses valores é enorme. Reorientei a oferta para outra área que se tornou bastante popular e essa é a nossa fundação. Então, não fazemos isso apenas com propriedades locais, eventos individuais com algumas das maiores marcas esportivas do mundo, mas também direcionamos nossa oferta para fundações. Descobrimos que muitos CEO querem fazer o bem, eles têm grande sensação, eles só não sabem como fazer isso, como dar visibilidade para que as pessoas em sua região percebam e pensem: quero fazer negócios com eles. De tudo, desde a fundação Make-A-Wish até a construção de escolas na África, algo que muitos dos que estão aqui hoje nós realizamos juntos. Em resumo, se este programa lhe parece interessante, entre em contato. Se você estiver online ou entre em contato com sua equipe de vendas local, fale comigo diretamente. Eu sei que pareço um pouco como se estivesse aqui vendendo um título de férias. É só porque estou muito empolgado e já vi isso acontecer mais de 130 vezes. E acrescento uma dúzia a cada trimestre, alguns trimestres até mais do que isso. Eu já vi como essa sketch funciona, então posso ficar aqui confiante. Então, por favor, se isso for interessante, por favor, aproxime-se. Agora vou provocar vocês e vou canalizar meu Steve Jobs interior e vou provocar vocês com mais uma coisa. Mas antes de ir, tem um preparador. No beisebol, chamamos de arremessador de preparação. Tem uma preparação perfeita e ela virá na forma de Ben Johnson, que é consultor e vice-presidente da SourcePass. Vem aqui, Ben. Muito obrigado, Dan. Sabe, quando ouvi falar do programa Team Up pela primeira vez, há uns 4 anos, pensei: será que isso é real mesmo? Alguns meses depois, já tínhamos nos cadastrado e, olhando para o estádio, vimos nosso logotipo e as luzes. Nossos clientes vendo o nosso logotipo e as luzes. Sim, era real. E sabe, momentos como esses são coisas que você realmente não pode comprar e a Acronis nos proporcionou isso. Então, muito obrigado, Acronis, por nos dar essa oportunidade. Na SourcePass já participamos 4 vezes. Estamos no nosso quarto Team Up, agora, e isso é mais do que qualquer outro parceiro. Então, sinceramente, não posso dizer que sabemos um pouco sobre Team Ups, mas algo que todos aqui sabem é a diferença entre um parceiro que deixa uma porta aberta para você e um que tenta te trancar dentro. E isso nos leva ao tópico de hoje, que é o futuro da infraestrutura. A SourcePass
gerencia milhares de clientes de costa a costa em 27 verticais, pequenas, médias e grandes empresas em toda a gama, certo? Totalmente gerenciado em infraestruturas primárias e na nuvem. E como você sabe, precisamos proteger, gerenciar e automatizar. Esses são os pontos de entrada, certo? Usamos as plataformas de cibersegurança da Acronis de forma holística, juntamente com nossa plataforma de IA, que chamamos de Quest. Isso nos permite operar em escala, certo? Para quem tem clientes em infraestruturas primárias ou na nuvem, vocês já escolheram um hipervisor, certo? E ao longo do caminho, provavelmente já escolheram um hiperescalador, certo? E em algum momento dessa jornada, esses parceiros deixaram de ser parceiros, e a sua escolha de fornecedores acabou limitando como e o que você realmente consegue vender aos seus clientes. E você sabe que esse é um grande problema no setor atualmente e é um dos pontos cruciais em que nos encontramos hoje. Um dos principais problemas, vamos chamá-lo de hipervisor legado. Acho que todos sabem do que se trata. As renovações são de 8 a 12 vezes maiores do que eram há apenas alguns anos, de 4.500 parceiros para apenas alguns. Eles se tornaram irrelevantes com preços exorbitantes. Eles abandonaram o canal e deixaram as MSBs, empresas de serviços de massa, com o prejuízo. 3 anos de prazo. É mais como se os aviões estivessem se preparando para decolar com seus clientes a bordo. Outro problema, vamos chamá-lo de armadilha do hiperescalador. Parece bom na teoria. Todo mundo está fazendo isso e definitivamente tem seus problemas. Mas, sejamos francos, é uma solução empresarial direta, criada para contornar o canal, criada para contornar os MSPs. Eles já detêm a margem. Você fica com as migalhas. Eles querem que seus clientes fiquem com elas. E, francamente, para PMEs, com cargas estáveis na maioria dos casos, elas são mais caras do que você sabe os ciclos de atualização de hardware que elas deveriam substituir. E vamos falar sobre faturamento, certo? Suficiente para fazer um engenheiro em crescimento chorar. Então, qual é a solução? Bem, se eu tivesse uma varinha mágica e 3 desejos, sabe? Eu projetaria algo que seria uma solução de infraestrutura que poderíamos implantar, sabe? Em nosso hardware, no hardware de nossos clientes, em uma abordagem centrada na nuvem, quando, onde e como quisermos. Segundo, precisamos de margem. Sabe, nenhum de nós aqui consegue sobreviver sem margem, certo? Aliás, faturamento previsível, faturamento simplificado, certo? Seria ótimo. Sabe, nós geralmente cobramos uma taxa fixa dos nossos clientes. Nossos clientes sabem quanto vão pagar todo mês. Seria ótimo se soubéssemos quanto nossos fornecedores nos cobrariam todo mês, certo? Parece justo. E sabe, além disso, seria fornecido por um parceiro em quem podemos realmente confiar. Um parceiro que sabemos que estará presente conosco nas trincheiras e que é um canal 100% integrado. Então, sabe, junte essas 3 coisas e você sabe. Isso é o que significa conquistar um relacionamento, não gostando disso, mas sabe, no mercado atual, isso quase parece um pedido impossível. Bem, estou aqui para dizer a vocês hoje, feliz em anunciar que algo mudou mais uma vez. É assim que uma porta aberta se parece. E vou passar a palavra de volta para o Dan, porque acho que os MESPs estão esperando há muito tempo para ouvir isso. Este é realmente um momento muito empolgante. É o último assunto da noite. Ben acabou de descrever os desafios que nossos parceiros têm enfrentado. A complexidade de gerenciar múltiplos painéis, múltiplas tecnologias, múltiplos fornecedores, e vocês têm pedido por isso. Vocês têm pedido por isso há algum tempo. Por que não podemos integrar tudo em um só lugar? Por que não podemos simplificar? Tenho o prazer de anunciar hoje um novo produto chamado Cyberframe. O Cyberframe será a primeira solução de infraestrutura como serviço, IaaS, totalmente integrada nativamente com a plataforma ChronoCyber. Todos os recursos, todas as funções, todas as capacidades, toda a automação, todos os fluxos de trabalho, toda a orquestração de IA também farão parte desta solução. Mas não só isso, estará disponível em todos os nossos data centers no mundo todo, mais 50 já disponíveis. Assim podemos atendê-los localmente em seu mercado. Mas isso não é tudo. O Ben mencionou isso. Meus clientes não têm apenas necessidade de migração para a nuvem, meus clientes ainda têm algo em infraestrutura local. Meus clientes querem algo mais privado. E os MSPs gostariam de manter o controle,
Também tenho o prazer de anunciar que com o Cyberframe, você decide, você controla, você pode decidir colocá-lo na nuvem ou onde quiser, em seu data center, em seu ambiente ou no ambiente do seu cliente. Ainda poderá usar totalmente os principais recursos e funções da plataforma Cyber. Você ainda poderá gerenciá-lo a partir de uma única plataforma, de um único console, como a Rona acabou de mencionar, e de um único agente que você instalar. Sim, você ouviu corretamente. Nenhum trabalho adicional é necessário além do que você já tem implementado hoje. Não apenas isso, mas também porque está integrado com o núcleo do Cyber Studio, a inteligência cibernética faz parte do núcleo, o que significa que agora você também tem acesso à futura infraestrutura de IA, que permitirá que você execute e entregue o que quer que o futuro reserve. Esta plataforma foi criada para MSPs para simplificar sua vida, como Ben mencionou. Faturamento simplificado, integração simplificada, facilidade simplificada de gerenciamento e para garantir que você chegue ao mercado de forma rápida e fácil com um clique do mouse. Isso é o que fizemos, mas não é só isso. Simplificamos ainda mais. Hoje você tem uma infraestrutura aqui e então você recorre a Acronis ou a outros fornecedores e os ajuda a proteger, gerenciar e automatizar com soluções de backup e segurança. Tenho o prazer de dizer que você não precisa mais se preocupar com isso. Se você adquirir o Cyberframe, a segurança e o backup estarão inclusos. Não se preocupe com a configuração ou com o que precisa ser feito. Faz parte da solução. Simplifica suas preocupações sobre se você está protegido. Bem, dito isso, gostaria de encerrar por hoje e convidar todos vocês a se inscreverem para testar, entrar em contato conosco e experimentar o Cyberframe. Foi um dos pré-lançamentos mais empolgantes que já fizemos e mal posso esperar para ver o resultado com todos vocês juntos. Agora é com vocês. Obrigado, JJ. O futuro das parcerias em serviços de T, Monco e infraestrutura. Vou repetir. Está aqui agora, com IA por meio de IA e para IA com eficiência, confiabilidade e segurança. É performático e versátil. Falamos sobre Cyber Studio, Cyber Inteligência, Cyber Fabric, Cyber Console, Cyber Partner e Cyber Frame. Muita coisa de cyber envolvida. Proteger, gerenciar e automatizar esses investimentos que fizemos nos permite entrar juntos no mercado e conquistar cada pequena e média implantação de Telau existente. Mais uma vez, nosso mundo gira em torno de você, o parceiro. Gostaria de agradecer aos nossos parceiros exclusivos, Google Cloud, Intel, Seagate e Equinix. Gostaria também de agradecer aos nossos streamers. Lembrem-se de clicar no código QR para agendar uma demonstração do Cyberframe. Façam todas as perguntas que quiserem. Vamos responder a todas as perguntas e todos aqui no prédio, depois que sairmos e pegarmos nossa xícara de café, virem à esquerda, vocês podem vir ver essa coisa de estrutura cibernética. Acho que é extremamente disruptiva. Em seguida, ele previu a ascensão da IA antes mesmo que a maioria de nós tivesse ouvido falar sobre ela. Por favor, recebam um dos futurólogos mais reverenciados da nossa era, Ray Kershaw. Aumentar a sua performance como profissional. Olá, é ótimo falar neste evento especial, organizado pela Acronisa em 1956. Minsky cunhou o termo inteligência artificial em uma conferência no Dartmouth College. 6 anos depois, quando eu tinha 14 anos, consegui um emprego de programador em um dos 12 computadores de toda a cidade de Nova York e comecei a pensar sobre a relação entre computadores e inteligência. Foi quando li pela primeira vez sobre Marvin Minsky e decidi enviar-lhe uma carta para perguntar sobre seu trabalho. Ele me convidou para visitá-lo no MIT, e essa foi a iniciação de sua mentoria por 50 anos. Naquela época, quase ninguém tinha ouvido falar de IA ou mesmo de computadores. Agora trabalho com IA há 63 anos, mais tempo do que qualquer outra pessoa viva, até onde eu sei. Aumentar a sua performance como profissional. No início da década de 1980, enquanto trabalhava com Stevie Wonder, na invenção do primeiro sintetizador capaz de criar os sons de um piano de cauda, percebi que mesmo a melhor invenção fracassaria se não fosse desenvolvida e lançada no momento certo.
Então, comecei a monitorar o poder computacional para definir o momento certo para minhas invenções. E foi aí que descobri que a computação, assim como toda a tecnologia, mas principalmente a computação, estava avançando exponencialmente. Repito, exponencialmente, porque isso é fundamental para minhas teorias antes que qualquer outra pessoa soubesse o que estava acontecendo. E esses são os dados que coletei. Aumentar sua performance como profissional. Este gráfico mostra a quantidade de poder computacional que você pode comprar por $1 constante, ajustado pela inflação desde 1939. É um aumento suave e constante, apesar de eventos mundiais como guerras, altos e baixos econômicos, independentemente do hardware medido. Abrange relés eletromecânicos, válvulas eletrônicas, transistores e circuitos integrados. A lei de Moore é apenas uma parte dessa tendência muito mais profunda que começou anos antes mesmo da invenção dos transistores. Passamos do primeiro computador programável, que usava relés em 1939, que realizava 0,0007 cálculos por segundo por dólar constante, para o chip B200 da NVIDIA hoje, que realiza meio trilhão de cálculos por segundo por dólar constante. Aumentar a sua performance como profissional. Isso significa que a quantidade de computação que podemos comprar pelo mesmo preço dobrou a cada 18 meses durante os primeiros 86 anos, o que equivale a um aumento de 75 milhões de bilhões na capacidade computacional. E isso se refere apenas ao hardware. E à medida que o hardware melhora, a mesma quantidade de poder computacional cria softwares melhores e mais inteligentes. Por exemplo, os algoritmos que impulsionam grandes modelos de linguagem estão dobrando em eficiência a cada 8 meses. Juntos, esses avanços em hardware, multiplicados pelos avanços em software, estão fazendo com que o poder computacional cresça 10 vezes a cada ano. O aumento geral na computação, incluindo hardware e software, aumentou desde 1939 em 75 milhões trilhões. É um número muito grande. Aumentar a sua performance como profissional. É realmente difícil de imaginar. Vemos isso, mas foi o que aconteceu pelo mesmo preço. Vemos essa tendência exponencial especificamente com as tecnologias da informação, porque cada nova inovação se baseia na anterior. Por exemplo, usamos o chip de computador mais recente para desenvolver o próximo chip, o que cria um ciclo de feedback autossustentável. O crescimento exponencial começa lentamente, é quase imperceptível, mas então ganha impulso com o tempo, eventualmente chega a um ponto em que parece explodir do nada. Se você contar 30 passos linearmente, que é nossa intuição natural, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, você chega ao 30. Mas se você contar 30 passos exponencialmente, 2, 4, 8, 1, 16, você chega a 1 bilhão. Essa é uma diferença enorme, e é isso que está acontecendo no mundo hoje. Aumentar a sua performance como profissional. Em 1999, usei esses dados para prever que alcançaríamos a inteligência artificial geral até 2029. A IAG é quando a inteligência artificial é tão capaz e inteligente quanto as melhores pessoas em cada área. Como ser um estudante de doutorado em cada área. Ninguém nunca fez isso antes. A Universidade de Stanford ficou tão alarmada que realizou uma conferência para examinar minha previsão com centenas de especialistas, em IA de todo mundo para discutir minha previsão. Cerca de 80% concordaram que alcançaríamos a IAG, Inteligência Artificial Geral, mas achavam que levaria 100 anos, não 30. Hoje, após os recentes e incríveis avanços em grandes modelos de linguagem, a maioria dos especialistas concorda com minha previsão original, e alguns acham que isso acontecerá ainda mais cedo. Em aumentar a sua performance como profissional. A IA está prestes a saltar do mundo digital para o mundo físico e transformar tudo o que nos importa. Há 10 anos, conversei antecipadamente com Christine Lagarde, que era chefe do Fundo Monetário Internacional na
aumentar a sua performance como profissional. Estamos usando IA para simular a biologia e encontrar tratamentos para doenças, e podemos fazer isso milhares, talvez em alguns casos milhões de vezes, mais rápido que os humanos. Isso está transformando completamente nosso processo tradicional de descoberta de medicamentos. Em 2022, a IA resolveu o problema do dobramento de proteínas, que é um dos maiores desafios científicos que já existiram. As proteínas são os blocos de construção da vida. Todos nós somos feitos de proteínas e a forma determina a sua função. Se pudermos entender como elas se dobram em suas formas únicas, podemos criar medicamentos para reprogramar a nossa biologia e nos livrar de doenças. Por 50 anos, os cientistas não conseguiram encontrar as formas da maioria das proteínas. Aumentaram sua performance como profissional, mas então um modelo de IA criado pela DeepMind, que faz parte da Alphabet, criou a AlphaFold 2 e descobriu as formas de 200 milhões de proteínas, quase todas as proteínas, não apenas em humanos, mas em toda a natureza. Esses dados foram, na verdade, disponibilizados publicamente e gratuitamente, o que forneceu aos cientistas as informações necessárias para projetar proteínas, com funções específicas, como simular o sistema imunológico para combater o câncer e o Alzheimer, entre outras doenças. Damir Hassabis e John Jumper da DeepMind ganharam o prêmio Nobel por isso em 2024. À medida que a computação avança, não simularemos apenas moléculas, simularemos organelas, células, tecidos, órgãos, eventualmente o corpo inteiro. Aumentar a sua performance como profissional. Em meados da década de 2030, testaremos novos medicamentos digitalmente, 1000 ou até mais rapidamente do que testes em humanos. Isso mudará fundamentalmente o cronograma para descobertas médicas. Em última análise, as descobertas médicas relacionadas à IA encontrarão curas para todas as doenças, não apenas para vírus como a COVID. Isso não garante que você viverá para sempre. No entanto, significa que seu risco de morte não aumentará com a idade. Os avanços médicos não estão acontecendo isoladamente. A IA está se espalhando por todos os setores simultaneamente. As pessoas se preocupam que ficaremos sem recursos se vivermos indefinidamente. Mas a IA está transformando muitos setores diferentes, basicamente todos os setores. Aumentar a sua performance como profissional, energia e manufatura. Também reduzirão o custo de tudo o que nos importa. Em breve, 100% do valor de todos os produtos e serviços será composto por software e formas relacionadas de informação. O verdadeiro valor dos produtos será a informação que eles podem conter. E podemos já ver que, em essência, toda a informação foi incorporada a eles, desde ideias criativas até linhas de código que controlam como são fabricados. Basta observar a transformação da indústria musical dos discos físicos para arquivos de áudio. O custo de copiar um arquivo de áudio é quase nada se considerarmos os dados, que têm valor. Isso vai acontecer em toda a manufatura. Aumentar a sua performance como profissional. Em última análise, o efeito cascata causado pelo avanço exponencial das tecnologias afetará todos os aspectos de nossas vidas e todas as necessidades básicas das pessoas serão atendidas por meio de formas de informação de código aberto. A economia se tornará uma coexistência de formas proprietárias de informação e formas gratuitas de código aberto. E as pessoas realmente poderão viver muito bem com as formas de informação de código aberto. Frequentemente me perguntam por que sou otimista em relação ao futuro. As notícias e Hollywood retratam a IA como uma invasão alienígena que virá para nos destruir, como se a IA fosse completamente separada dos humanos. Eu não vejo dessa forma. A IA está evoluindo de dentro de nós e refletirá nossas crenças e valores. Aumentar a sua performance como profissional. Estamos criando a IA para expandir nossos cérebros. Nos fundiremos com ela, a computação que antes ocupava um andar inteiro de um prédio. Agora cabe em nossos bolsos e em breve estará dentro de uma célula sanguínea e será muito mais poderosa. Na década de 2030, quando a nanotecnologia decolar, conectaremos nossos cérebros diretamente à nuvem com nanorobôs. Robôs sem fio do tamanho de moléculas. Eles expandirão nossa inteligência milhões de vezes. Não apenas intelectualmente, mas expandirá todas as capacidades humanas, como humor, criatividade, compaixão e inovação. É o que chamamos de singularidade. Aumentar a sua performance como profissional. E eu prevejo que isso acontecerá até 2045. Tomamos emprestado o termo singularidade da física como uma metáfora para descrever uma transformação tão profunda e rápida que é difícil de compreender com nossas mentes biológicas atuais. É como qualquer coisa. Quando atingirmos a singularidade, transcenderemos nossas limitações biológicas, desbloquearemos novos níveis de consciência que são impossíveis de imaginar hoje. Quando a IA tiver o poder de resolver nossos maiores desafios, como fome, degradação ambiental, pobreza e assim por diante, as ameaças que ela traz deverão ser levadas a sério. A tecnologia sempre foi uma faca de dois gumes. O mesmo drone que desenvolve medicamentos para um hospital remoto também pode transportar explosivos. Aumentar a sua performance como profissional. Tanto pessoas boas quanto más irão se fundir com a IA e terão um aumento acentuado em inteligência. Aumentar a sua performance como profissional. Portanto, pessoas e empresas responsáveis que valorizam a humanidade, como todos nós aqui, precisam continuar a desenvolver IA que reflita nossos valores. O diferencial da IA é que ela serve tanto como desafio quanto como solução. As mesmas capacidades que podem ser mal utilizadas para criar ameaças são as ferramentas exatas que podemos aproveitar para construir uma defesa mais resiliente. Até que nos integremos à IA, veremos conflitos cibernéticos cada vez mais entre máquinas, e não entre humanos. Precisamos aceitar que os humanos biológicos são a parte mais lenta da rede.
Como a IA maliciosa pode lançar um ataque em milissegundos, não podemos confiar em pessoas sem aprimoramentos para detectar as falsificações. Aumentar a sua performance como profissional. Precisamos que nossas IAs defensivas atuem como um escudo, interrompendo o patógeno instantaneamente. Assim, o humano nem precisa fazer uma escolha. Basicamente, estamos construindo um sistema imunológico digital e isso já está acontecendo. E o vencedor será aquele com maior poder computacional, o que significa que será o sistema mais inteligente. Quando analisamos a ameaça potencial de desinformação, revelações falsas e assim por diante. É importante lembrar que a única maneira de essas ameaças atingirem grandes públicos é por meio de plataformas como o Gmail e as principais redes sociais, que são normalmente gerenciadas por empresas em sociedades democráticas. Não importa o quão sofisticado uma IA maliciosa se torne, ela não consegue se expandir sem esses canais de distribuição. Aumentar a sua performance como profissional. E as empresas que administram esses canais estão construindo sistemas de defesa robustos baseados em IA para filtrar efetivamente as ameaças antes mesmo que elas cheguem ao usuário final. Isso pode parecer contraintuitivo, mas precisamos usar IA para nos proteger contra IA. A inteligência é um reflexo direto da capacidade computacional. Quanto mais poder computacional você fornecer para treinamento e melhor for o software, mais inteligente o modelo de IA se tornará. Isso significa que empresas de tecnologia de ponta como a Microsoft e o Google, com acesso ao maior poder computacional, podem criar IA muito mais inteligente do que agentes maliciosos. Uma IA mais inteligente atuará como um sistema imunológico, para detectar e remover vírus maliciosos criados por agentes maliciosos. Aumentar a sua performance como profissional. E à medida que nos fundimos com a tecnologia, os modelos de IA em larga escala que estamos construindo assumirão a responsabilidade de nos manter seguros. Estamos nos afastando de uma era em que dependíamos do código rígido, de um navegador da web ou de um sistema operacional para bloquear ameaças. Com os grandes modelos de linguagem atuais, a IA explora a web para nós. E como ela entende o significado e a intenção dos dados que encontra, a IA pode atuar como nossa primeira linha de defesa, filtrando riscos de segurança relacionados à desinformação antes mesmo que eles cheguem às nossas telas. Com a inteligência artificial geral, há apenas 3 anos de distância, segundo minha estimativa. Mas a maioria das pessoas acha que isso vai acontecer até lá ou antes. Aumentar a sua performance como profissional. Nossos padrões de segurança atuais já estão se tornando obsoletos. Não devemos construir sistemas de segurança para o presente. Precisamos projetá-los para a trajetória exponencial da IA. Portanto, precisamos antecipar que os modelos de IA serão capazes até o final desta década. Eles exigirão sistemas de segurança a ordens de magnitude mais defensáveis do que a tecnologia atual exige. A parte mais difícil de se preparar para o futuro é desaprender os hábitos lineares do passado. Para realmente inovar, você precisa treinar sua mente para enxergar a curva exponencial mesmo, quando todos os outros estão procurando por uma linha reta. Organizações que se apegam a antigos modelos de negócios lineares irão fracassar. Aumentar a sua performance como profissional. Como profissionais de IA com todas as habilidades, devemos encontrar a visão para criar coisas que nunca existiram antes. Ao alinhar esses sistemas com valores humanos e distribuir seu poder a todos, teremos muito mais chances de alcançar a promessa da IA, protegendo-nos contra seus perigos. Muito obrigado. A verdade é esta, o futuro é agora, e acho que todos nós devemos conquistá-lo juntos. Muito obrigado pelo seu tempo. Por favor, nos informe como você gostaria que entrássemos em contato com você após o evento. Ao responder à enquete, você verá agora mesmo na sua tela que pode escolher entre várias opções. Obrigado. Eu poderia ouvir Van Gogh por horas. O futuro da parceria em TI e da infraestrutura está aqui e agora. Agora, para cumprir minha promessa de fazer mais uma coisa,
Deixe-me trazer JJ pela última vez para falar sobre o futuro da infraestrutura.